Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa, conhecendo as Escrituras, entender os processos de Deus. Talvez a gente não entenda todas as coisas, não compreenda todos os detalhes. Muitas vezes nós lemos, não compreendemos. Lemos as Escrituras, vemos o que aconteceu com os discípulos e a gente acha que eles estão com o entendimento embotado, mas não é verdade, é um processo para nós todos. Jesus, quando estava subindo para Jerusalém, já no fim da sua jornada em termos de ministério, ele alerta os discípulos o que iria acontecer, mas eles não escutaram, eles não entenderam aquilo. Diz lá em Mateus 20, 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falou isso antes que tudo acontecesse. E não muito tempo antes, poucos dias. O que a gente entende disto? Por que isto acontece? O que está, de fato, onde está a questão? Qual é o problema? Eles não escutaram, eles não entenderam, isso é claro. E nós fazemos a mesma coisa. Nós muitas vezes não escutamos, não entendemos o que está nas Escrituras. E nem percebemos as nuances daquilo que são as palavras do Senhor. O que a gente precisa entender é que se trata de uma jornada. É uma jornada onde nós deixamos de pensar segundo a natureza humana, onde abrimos mão das nossas expectativas e vivemos segundo a perspectiva eterna. E aí sim nós começamos a compreender as coisas, escutar, ou seja, na realidade, ver aquilo que ele está afirmando nas Escrituras. Esta é uma realidade. Os discípulos só foram perceber isso, ou seja, entender isso, depois de que tudo aconteceu, quando ele já tinha ressuscitado, e não foi quando as mulheres testemunharam. Nós temos que entender isso. Então, o que a gente precisa fazer para poder escutar e entender e compreender toda a verdade do reino? Primeiro, a gente precisa entender que é uma jornada, é um processo. Deus vai trabalhando as nossas vidas ao longo deste processo, nos levando ao entendimento, ao amadurecimento. Temos que desejar, porque se nós formos omissos e não nos comprometermos, como poderemos aprender? Não tem outra forma de aprendermos que não lendo as Escrituras, meditando, refletindo, ouvindo com atenção, refletindo sobre o que nos é falado, julgando à luz das Escrituras para que a gente possa caminhar na direção correta do crescimento e amadurecimento. Antes de tudo, o que a gente precisa é compreender quem nós somos em Deus, onde estamos e a sua obra em nosso favor, para que a gente viva segundo essa verdade, segundo essa vontade, expressando, revelando o reino, manifestando a vontade do Pai. Nosso chamado é para revelarmos o reino, para revelarmos as virtudes de Deus. Então não se trata de uma expectativa do que a gente pode alcançar, receber em nosso favor. A gente precisa viver segundo a perspectiva eterna, entendendo que, sendo de Deus, sendo coparticipante da natureza divina, estando em Deus, nós temos que revelar isso nas nossas relações. Porque fomos tirados do reino das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de nosso Deus, do Pai. Ou seja, revelarmos a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua bondade. E para fazermos isso, a gente precisa entender que tem a santificação, que quando nós abandonamos as obras das trevas, ou seja, a forma de pensar natural, o andar segundo a carne, para que a gente revele as virtudes do Criador. Se trata disto, se trata dessa jornada. E entendermos isso é que nos levará à maturidade, à plena expressão, a viver plenamente o reino de Deus, e assim compreendermos aquilo que nos é falado e não termos assim um entendimento embotado para não compreendermos as coisas. Amadurecermos é a nossa jornada. Expressarmos o reino, revelarmos o reino é fundamental. Por isso, muitas vezes a gente lê e não percebe
de fato aquilo que está sendo falado. Por quê? Por causa das nossas expectativas. Então, precisamos abandonar tudo isso, conhecermos a vontade de Deus e o que Ele afirma, as suas promessas e vivermos por fé, crendo nisso e caminhando na direção de santificar para que o nosso Deus seja visto em nós. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.